irmãos fraternos, mais uma vez aqui, nós nos conectando através do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos distantes nesse momento fisicamente, mas emocionalmente e espiritualmente nós estamos juntos. Por isso, mais uma vez, nesse dia de hoje, vamos, através do Evangelho segundo o Espiritismo, ler um trechinho para que a gente possa reflexionar e, ao mesmo tempo, nos abastecer de amor, de paz e de muita luz. Vamos abrir o nosso Evangelho para vermos o que nos cai no dia de hoje. Nos caiu, fora da caridade não há salvação. E caiu para nós o item 6. Ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante. E quando eu tivesse o dom de profecia, penetrasse todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, quando tivesse ainda fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres e tivesse entregue meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso não me serviria de nada. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não procura seus próprios interesses, não se melindra e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança, a caridade, permanecem. Entre elas a mais excelente é a caridade. São Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo de 1 a 17 e 13. E aqui, né, amados irmãos, já temos um bom trecho para reflexionarmos sobre a caridade. Um momento bastante propício, esse do qual nós estamos vivendo, essa pandemia que assola todo o nosso planeta, inclusive o nosso país, do qual nós aqui estamos inseridos, sofrendo as duras consequências do isolamento, das dificuldades, da falta de contato, onde não conseguimos nos vermos, nos depararmos um com o outro, nos confraternizarmos, enfim, tudo isso que nos traz dor, nos traz sofrimento. Muitos dos nossos irmãos hoje sofrem as duras consequências de toda essa pandemia, inclusive nós. Apesar de muitos de nós termos alguns recursos necessários para nos manter neste momento, mas também sofremos a dificuldade de nos comunicar, de interagir um com o outro, quanto é necessário para nós interagirmos um com o outro. Mas, quando nós tínhamos condições de interagirmos com os nossos familiares, muitos de nós nos deparávamos com dificuldades dessa interação, não conseguindo verbalizar, não conseguindo falar aquilo que nós estávamos sentindo. E hoje, diante dessas dificuldades, muitos de nós estão externando o amor um pelo outro, verbalizando aquilo que sentimos. Foi necessária essa pandemia. Nada acontece por acaso. Tudo vem com a permissão do nosso Criador. Deus que sabe tudo, que vê tudo, que sente tudo. Ele sabe o que nós trazemos em nossos corações. Nós nada sabemos. Por isso ainda sofremos. Mas a doutrina espírita, o Consolador prometido, nos traz mais uma vez essa situação. Isso acontece de tempos em tempos no nosso planeta. São sacudidelas que vêm nos despertar para uma nova realidade. Muitos de nós não compreendemos, não acreditamos e passamos a continuar tendo o mesmo sofrimento, as mesmas dificuldades. Mas hoje, diante de tudo isso, diante dessa realidade que nos traz tantas situações diferentes, tantas situações que despertam em nós sentimentos que não sabíamos que tínhamos em nós. Somos constantemente sacudidos por sentimentos adversos, quando nos deparamos com situações
que nós não comungamos, nós sofremos. E muitos de nós até nos revoltamos. Isso não é correto, amados irmãos. Essa pandemia veio para nos unir, para unificar, para que possamos nos confraternizar, sermos fraternos um com o outro. E aqui me vem nesse momento Jesus, o nosso grande mestre, grande médico de todos os tempos. Quando os seus apóstolos estavam ali apavorados, não sabiam o que ia acontecer, ele disse: acalmai-vos, homens de pouca fé. Nós somos ainda aqueles apóstolos, homens de pouca fé. Ainda sofremos, ainda deixamos nos envolver por tudo isso. Quando ali, aqueles que não tinham o que comer, ele multiplicou os pães, multiplicou os peixes, saciou a fome de todos. O que é que nós fazemos? Será que aí nós não nos isolamos com o que nós temos, com os nossos haveres, somente para nós? Muitos de nós ainda não conseguem distribuir com tanta benevolência aqueles que sofrem essas deploráveis situações. E muitos de nós, neste momento, perdem o emprego, não têm os recursos necessários para continuar fazendo frente às suas despesas. Muitos de nós ainda se desesperam. É do nosso conhecimento que muitos irmãos hoje já estão em estado de depressão, que não encontraram o verdadeiro sentido da vida, que é na palavra de Deus, que é nos seus ensinamentos. Portanto, amados irmãos, o convite de hoje é nos acalmar, nos deixar levar pela verdadeira caridade, sentir a necessidade do nosso irmão, nos colocar no lugar dele e fazer o melhor que nós temos dentro de nós. Se não temos recursos materiais necessários para ajudar os nossos irmãos, temos nossos recursos emocionais, nossos recursos espirituais, de levar uma palavra de amor, de caridade, de benevolência, para que esse irmão recupere a esperança, que se torne mais confiante, mais resignado diante de tudo isso e que aproveite esse momento de isolamento para refletir sobre a sua verdadeira existência, refletir sobre si mesmo. O quanto nos é difícil refletirmos sobre nós mesmos, porque nós nos deparamos ainda com dificuldades encontradas dentro de nós. E essas dificuldades às vezes nos assustam, porque, meu Deus, como vou fazer para transmutar tudo isso? Essa transmutação, nesse momento, é necessária. É preciso de muita coragem, de muita confiança, de muita perseverança. E essa perseverança vem do alto, vem de Deus, que nos traz todos esses ensinamentos. E aqui o Evangelho, seguindo adiante, o item 7 nos traz: São Paulo de tal forma compreendeu essa verdade que disse: ainda quando eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios, quando eu tivesse toda a fé possível até transportar as montanhas, se não tivesse a caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todo o mundo, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e porque independe de toda crença particular, e fez mais, definiu a verdadeira caridade, mostrou-a não somente na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e benevolência para com o próximo. Então, amados irmãos, é sem nenhum equívoco que a caridade fica acima da fé, porque a caridade está ao alcance de todos nós, do rico e do pobre. Do pobre, quando não se tem esses recursos necessários, mas tem a caridade do amor, a caridade da benevolência, que traz tantas coisas boas, onde podemos emprestar o nosso ouvido, ouvir as queixas do nosso irmão e ali compreendê-los na mais pura verdade, senti-lo ele. E o rico chegou o momento oportuno de aprender a dividir aquilo que tem um pouquinho mais. É dando que se recebe, é amando que somos amados. Então, irmãos, mais uma vez na tarde de hoje,
nesse dia de hoje, que o grupo nos coloca em conexão um com o outro através da tecnologia, onde para muitos de nós é difícil falar diante de uma câmera, né? Não estamos adaptados ou adequados, enfim, mas é com simplicidade e verdade dos nossos corações que colocamos-nos diante do Cristo, diante das nossas necessidades, da necessidade do outro. Então, irmãos, vamos ver, vamos sentir em nós essas bênçãos, esse hálito divino que nesse momento é emanado por Deus sobre todo o nosso planeta, sobre todo o nosso país, sobre cada um de nós, nos trazendo este amor que permite com que a gente desperte essa nova realidade, com que a gente desperte para uma vida melhor. Vamos aproveitar essa pandemia. É um sofrimento, vai nos trazer duras consequências, vai, com certeza. Muitos de nós vai ser retirado da parte terrena, do plano terreno, e levado à parte espiritual, porque chegou o nosso momento. Mas muitos de nós nos será dada a segunda oportunidade, e aqui ficaremos ainda lutando, nos refazendo, nos recompondo, nos reconstruindo como verdadeiros filhos de Deus. Muitos de nós teremos que mudar, modificar a nossa existência ainda agora. Mas aqueles que partem, eles são recolhidos ao plano espiritual para lá dar continuidade à sua existência, para continuar o aprendizado de espíritos eternos que são. Então, cabe a nós vibrarmos positivamente um pelo outro. Quando a tristeza se abater sobre cada um de nós, vamos nos lembrar daquele irmão que tem menos do que nós, que sofre mais do que nós. Vamos olhar a ele, vamos conversar com ele, vamos ouvi-lo com carinho, para que dali possamos retirar requisitos necessários para suplantar em nossos corações novos conhecimentos, um amadurecimento espiritual necessário para que a gente possa continuar crescendo e evoluindo. E a doutrina espírita vem nos trazer constantemente este amor, vem nos trazer esses esclarecimentos, esse bálsamo salutar, que permite que a gente supere tudo essas necessidades. Todos nós nos impactamos com essa dura realidade. Todos nós, neste momento, passamos a vivenciar situações nunca vividas nessa existência, talvez em outras, só que não nos lembramos, o que é muito natural a todos nós. Mas estamos aqui para aprender um pouquinho mais. Não vamos desperdiçar essa oportunidade, nos deixando vencer pelo pessimismo, pela dor, pela tristeza, pelas dificuldades financeiras que elas se acentuam nos nossos lares, diante dos nossos familiares. Vamos, assim, arregaçar as mangas e trabalhar. Trabalhe e confie. Vamos trabalhar e confiar nesse Pai Divino. Se não estamos exercitando a nossa mesma profissão, vamos fazer outro tipo de trabalho. Tem tantas coisas a serem feitas. E essas coisas são necessárias para o nosso aprendizado. Vamos ali colocar o nosso amor, a nossa boa vontade e levar ao outro esse conhecimento, essa certeza. Não vamos nos acomodar no comodismo, no ócio, para que não sejamos mais uma vez sacudidos por outra realidade. Não vamos permitir que nesse momento o sofrimento se acentue. Não vamos dar vazão ao pessimismo, vamos dar vazão ao otimismo. Vamos vibrar, cada vez que uma notícia ruim chegar até nós, vamos vibrar positivamente. Isso vai passar, isso vai mudar. Vamos vibrar, orar por aqueles irmãos que naquele momento estão se deixando vencer pelo orgulho, pelo egoísmo, que são os dois contrários à verdadeira caridade. Vamos vibrar para que eles possam se subtrair dessa situação e seguirem em frente. E vamos nos esforçar continuamente, perseverar no amor, perseverar numa vida nova, para que a gente possa atrair bons espíritos, atrair boas vibrações. Portanto, vibremos um pelo outro, vibremos com amor, com fé, com confiança, para que nenhum momento da nossa existência a gente desperdice. Já desperdiçamos muito tempo, né, amados irmãos? Muitos de nós não sabíamos o que fazer com o tempo.
Muitos de nós desejávamos estar em casa e hoje estamos em casa, isolados, longe dos nossos, valorizando cada um deles. Isso é tão importante a nós, né, amados irmãos? Saber que os nossos precisam de nós, que o abraço fraterno de um amigo, de um parente, de uma mãe, de um filho, de um neto é necessário, mas neste momento estamos subtraídos desse encontro físico, mas podemos nos encontrar continuamente através de uma prece, de uma vibração fraterna um pelo outro. Vamos vibrar, não vamos nos deixar levar por esse marasmo de pessimismo. Vamos nos manter positivos, confiantes nas leis de Deus. Vamos ser aqueles trabalhadores da última hora, que arregaçam as mangas e dizem: Senhor, o que queres de mim? Faça-me de mim o teu instrumento de paz, de amor, de fraternidade, que possamos ter momentos de conciliação com todos aqueles nossos adversários, nesse momento, nos perdoando por os erros do passado, perdoando aqueles que infringiram as leis de Deus e nos atingiram. E nessa mutualidade de perdão, nessa mutualidade de compreensão, que possamos seguir em frente, com muita fé, com muito amor, com muita perseverança, com muita confiança, levando aos nossos esse grande amor que todos nós trazemos em nossos corações. As virtudes estão dentro de nós, vamos deixar eclodir, vamos deixar despertar de uma forma amorosa. Não vamos permitir que essa dor nos traga mais sofrimento. Vamos fazer dessa dor momentos oportunos de benevolência, oportunos de aprendizado. É isso que nós estamos fazendo aqui, aprendendo um com o outro. Não vamos deixar escapar mais essa oportunidade. E vamos, com certeza, no momento oportuno, nos encontrarmos novamente, nos abraçarmos fraternalmente. Mas enquanto isso não é possível, vamos vibrarmos um pelo outro, que cada um consiga superar suas dificuldades neste momento, sejam elas de que ordem for, elas sejam superadas por cada um, que isso vai passar, nada é para sempre, nem a nossa existência é para sempre, né? Nós estamos aqui de passagem, são somente momentos aqui no plano terreno, a gente não sabemos o momento que vamos partir. Portanto, vamos aproveitar em toda a sua plenitude, com muita fé, com muita confiança, abraçando fraternalmente cada um dos nossos, onde quer que eles estejam, até aqueles que estão em lugar mais distante. Muitos de nós temos parentes distantes em outro país, e às vezes a aflição chega até a cada um de nós. Vamos neste momento confiar em Deus, vamos nos comunicar sim, como neste momento estamos nos comunicando um com o outro, levando através da nossa simplicidade palavras de amor, de confiança, para que o outro sinta através de nós que tudo vai melhorar, que tudo vai passar e que estamos sim preocupado um com o outro, que estamos sim um atendendo um ao outro através do nosso pensamento. E esse pensamento que se faça presente constantemente na nossa existência, que possamos, Senhor, sempre te dizer obrigada pela vida, obrigada pelas aflições, obrigada por esse momento, por esse aprendizado, que todos nós estamos aqui aprendendo um com o outro, que esse momento nos traga muitos benefícios na nossa vida futura, que possamos aproveitar em toda a sua plenitude, que possamos transmutar aquelas coisas negativas que ainda trazemos em nós. E assim, amados irmãos, vamos nos despedindo aqui mais uma vez, deixando um abraço fraterno a todos, que possamos nos reencontrarmos em breve.